equipe de produção da Jovem Pan levantou os votos do primeiro turno das eleições nas principais cidades do Paraná. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel. No total foram 2 milhões de votos distribuídos das 5 cidades de diferentes regiões do estado. Em todas, Bolsonaro venceria no primeiro turno com mais de 55%. Isso em relação ao nosso primeiro turno. Curitiba, capital do estado, Bolsonaro fez 55% dos votos, 612 mil no total. Em Londrina, 64%, Maringá, 59%, Ponta Grossa, 55% e Cascavel, 59%. Por sua vez, o ex-presidente Lula teve o melhor resultado nas urnas em Ponta Grossa, com 32%, seguido de Cascavel e Curitiba, ambos com 31%. Agora, a média de Bolsonaro nesses 5 municípios, os 5 maiores municípios daqui do Paraná, foi de 58% contra 30% de Lula, 6,4% da Simone Tebet e 3,7% dos votos para o Ciro Gomes. Bolsonaro e Lula vão herdar mais de 10% dos votos dos paranaenses. Votos esses de Tebet, Ciro, Felipe Dávila, Soraya Tronic, entre outros. Fazendo um recorte aqui da cidade, então, Bolsonaro, 59%, 136 mil votos. Lula, 29%, 67 mil votos. Simone Tebet, 5%, 13 mil votos. Ciro Gomes, 3%, 7 mil votos. O professor, aqui no Paraná a gente tem uma distinção em relação aos números que a gente viu na União de maneira geral. Mas é um padrão histórico esse do paranaense ou não? Tem alguma novidade? Olha, o Paraná sempre se destaca como voto... Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Em especial Paraná e Santa Catarina, com um voto mais conservador, mais à direita, né? Agora, eu não entendi o começo da questão que você colocou aí, o começo da sua fala que eu não entendi. Ok, estamos de volta. Vou passar para o Lanza agora. Olha, Vitor, nada de novo sob o sol aqui no estado do Paraná, principalmente porque a última vitória presidencial do PT aqui no Paraná foi em 2002, ou seja, há praticamente 20 anos atrás. Então, nada de novo sob o sol. 2006 o PT perdeu, 2010 o PT perdeu, 2014 o PT perdeu, 2018 o PT perdeu e agora 2022 no primeiro turno também. Então, assim... São dados históricos que aqui no Paraná o PT não se criou. Até houve uma tentativa em 2002, onde o paranaense votou em sua maioria na época entre a polarização Lula e Serra. Mas depois disso o PT voltou a seu estado de insignificância aqui dentro do estado do Paraná. Tanto até que nunca governou de maneira direta o estado do Paraná, com um governador eleito pelo partido. Passar agora para o Luiz Neto. Nada mais natural, né? A gente sabe que o Partido do Paraná, o Estado do Paraná tem uma resistência ao Partido dos Trabalhadores, é algo que já era de se esperar. O Requião fez aí uma votação significativa nas eleições por estar no PT, e isso refletiu com certeza nos votos do Lula. Agora, se falando em segundo turno, acho que a tendência é uma mudança do eleitor aí para os dois candidatos de uma forma mais incisiva para Bolsonaro. O governo do estado apoia o Bolsonaro, a maioria dos deputados da Assembleia Legislativa também, os prefeitos vêm se posicionando, o líder do governo, Bolsonaro, é de Maringá. Então, acredito que principalmente na nossa cidade, os votos do Bolsonaro tendem a aumentar. E não é nenhuma novidade, né? Quando se fala em 120 mil votos no primeiro turno para o presidente Bolsonaro, mostra um eleitor... muito mais tendencioso à direita do que à esquerda nas eleições. Vai lá, Celestino. Não podemos esquecer que o Paraná abrigou o ex-presidiário e por incompetência territorial, palavra usada pelo ex-ministro do STF, Celso de Mello, por incompetência territorial e por deixar ele livre para disputar a eleição, que seria o único, né, que poderia concorrer com o atual presidente. Fachin libera ele por incompetência territorial. O Paraná é um estado de maioria conservadora, cristã, né? Os números do IBGE vão mostrar isso, mas o último IBGE dava 87%, o teto máximo, né, do conservadorismo e do cristianismo estava aqui no Paraná, Santa Catarina, os estados do sul de maioria
geralmente à direita, centro à direita, e não seria diferente aqui no Paraná. E aí fazer um paralelo com 2018, a gente tinha candidatos mais fortes, né? O Ciro mesmo, em 2018, aqui em Maringá, ele ganhou do Haddad. Ele fez 12% no geral, no Brasil todo. Tinha o Alckmin, tinha o Meirelles. Dessa vez só tínhamos 2 candidatos, né? A Simone Tebet, voltada mais para o agro, as mulheres, teve uma boa votação, mas o Ciro desidratou, mesmo porque o eleitorado do Ciro acreditou naquela carta do Foro de São Paulo e desidratou o Ciro durante a madrugada do dia 1º para o dia 2, incrivelmente. Mas eu acho que isso vai no segundo turno, aumentar, né, o conservadorismo, o cristianismo, vai votar em peso em Jair Messias Bolsonaro e vai dar uma vitória massacrante, maior do que foi no primeiro turno. Edivaldo Magro. Olha, acho que o desempenho do Lula em Maringá foi até surpreendente para mim. 67 mil votos, 29% dos votos válidos. Você trazer isso para um ambiente de disputa política, para prefeito, por exemplo, num ambiente de disputa entre 2 ou 3 candidatos, o PT até se posiciona bem. E, com o Tebet... Ele fez 3% a mais que o Haddad, viu, Edivaldo? Pois não, mas eu já primeiro turno. Considerando a posição de Maringá, que, né, reproduziu-se basicamente o que aconteceu no primeiro turno das eleições, quer dizer, um cenário muito parecido de 2018. Eu achei até que o PT, isso partindo um pouquinho mais à esquerda, tanto o Tebet quanto o próprio Ciro, fizeram uma votação bastante expressiva em Maringá. Acho que mostra que Maringá continua uma cidade conservadora, acho que não vai mudar. O Paraná é dessa forma, os estados do Sul, isso está muito ligado. Acho que alguém aqui comentou quando o Requião foi, apesar de ter sido um prefeito do PMDB, do MDB. Foi você, né? Ele teve uma aproximação muito grande, como sempre teve no PT, tanto é que expôs o governo agora pelo PT. Aquilo de incentivar o movimento sem terra, né? Produtores rurais são extremamente contra esse movimento e com toda razão. Lá no sudoeste do estado, do Paraná, em que pesa essa resistência dos produtores rurais ao PT, você tem uma força do PT lá também, que é mais ou menos essa mesma verdade aqui. Se procurar alguns nomes de Toledo, Cascavel, ainda tem essas variáveis aqui de entre 20% e 30% dos votos. Mas é uma constatação interessante de observar como Maringá, que teve um governo PT, do Zé Cláudio, né, teve um governo muito curto, menos de 2 anos, depois por aquele problema de saúde, o João Ivo fez um final de mandato muito ruim, e desde então a gente tem uma relação de que o PT destruiu aquela cidade, aquela coisa toda, e veio se reproduzindo ao longo das décadas esse conceito, mas o resultado da reeleição, por exemplo, do Enio Verri, o resultado do próprio Arilson, né, que apesar de ser daqui, tem a base eleitoral aqui pelo PT, e esse resultado aqui mostra que o partido não está tão mal assim, ainda que particularmente eu acho que ter uma candidatura sólida e consistente e bem sucedida para prefeito de Maringá está bem longe disso acontecer. Por favor, Lance. Não, você só me fez recordar um dado. Somente o PT, a última eleição que ele realmente chegou próximo à cadeira da prefeitura foi em 2012. Em 2016 o PT ficou fora do segundo turno e em 2020 sequer ficou no top 3 da eleição 2020, do resultado final da eleição 2020. E foi com ele, inclusive, né? Foi pro Pinhênio. Foi na eleição pro Pinhênio e o PT, depois disso, só degringolou ladeira abaixo e tá onde tá hoje, com basicamente uma cadeira na Câmara Municipal de Maringá. Mas com o pé fincado nessa administração. Com os dois, né? Com os dois. Ok, deixa eu passar pro Francês porque a gente precisa ir pro break. O Paraná é um estado conservador e Maringá segue o modelo. Aqui a gente trabalha, a gente é muito bem informado, a gente não vai em qualquer conversa, não. Então nós tivemos aí, no caso tivemos um prefeito petista em Maringá, mas foi por um acidente de percurso, foi voto de protesto. Depois das confusões do senhor Jair Janotto e Paulique e companhia. Então, porque senão nós nunca teríamos um prefeito petista em Maringá. E no caso específico, nós temos aí o Requião que fez uma votação pífia. Como ele se bandeou para o PT, ele perdeu os eleitores tradicionais, que era muita gente ligada ao campo, pessoal mais antigo, mais experiente, mais conservador, né? Então, o Paraná é isso aí, é um estado do sul conservador, como todo o sul nosso. É o contrário dos Estados Unidos, né? Então, o nosso sul é bem conservador e não tivemos novidade, nem teremos novidade na próxima eleição.
Aqui dá com certeza Bolsonaro e o Lula nunca vai chegar ao top aqui não. E tem outro, nós somos aqui a terra do xerife da Lava Jato também, né? Deixa eu entender, o cara que vota no PT ou é petista, ele não trabalha, é isso, Francês? Não, você que interpretou isso. Mas eu entendi dessa forma. Não, sério eu mesmo. disse que o pessoal conservador... Não, você falou que aqui trabalha, que a gente... O pessoal conservador é mais atilado no serviço. Mais trabalhador. O Zé Cláudio, por incrível que pareça, era um bom prefeito. Com curto mandato, vai ser um cara muito respeitado. É importante lembrar. Ele cuida da própria terra, ele não procura invadir a Você terra falou da Simone Tebet, ela inteligentemente usou, né, do conservadorismo, dessa fala mansa dela, voltada mais aos cristãos, e angariou bastante voto. Eu acho que esses votos que ela angariou agora vão tudo para a pessoa certa.